Olá, povo de Deus, sábado da oitava do tempo do Natal, 30 de dezembro de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de João, capítulo 2, de 12 a 17, e Lucas 2, 36 a 40. João se refere aos seus interlocutores como filhinhos, jovens, deixando-nos a percepção de que se trata de alguém já com bastante idade. Hoje ele dá conselhos e nos fala de três concupiscências: a da carne, a dos olhos e a do apego à riqueza. Servindo-se do termo concupiscência, João abrange uma série de comportamentos típicos de quem tem apego aos bens materiais e também a quem se deixa escravizar por prazeres sexuais e ainda por quem é escravo do poder e ou dinheiro. No campo da sexualidade, entende-se concupiscência por volúpia, sensualidade, luxúria, lascívia, libidinagem, erotismo, libertinagem, languidez, carnalidade e incontinência. E no campo do desejo de bens materiais, ganância, anseio, avidez, ambição, cobiça, cupidez e desejo. A igreja explorou tanto a dimensão da concupiscência da carne ou dos olhos, condenando todo e qualquer comportamento relacionado ao corpo, à sexualidade, que hoje ela é vítima dos moralistas. Recentemente, a Cúria Romana editou um documento afirmando que é possível dar bênçãos aos casais que fogem das regras normalmente exigidas pela igreja, e também como sendo possível abençoar casais homoafetivos. Pronto, apareceu um batalhão de católicos, incluindo padres e bispos, condenando o Papa e até desejando sua morte. Ficou evidente que a igreja está colhendo os frutos dos seus próprios discursos, que não consideravam as pessoas como portadoras de direitos de serem consideradas como filhos e filhas de Deus, apesar do pecado. Já a concupiscência que se manifesta à cobiça e ao apego ao poder, o discurso da igreja não foi tão vigoroso. No entanto, João esclarece que há duas maneiras contrastantes de organizar a vida: ceder aos desejos desenfreados, à ambição de tudo possuir, fazendo da riqueza um ídolo, ou viver buscando a vida que vem de Deus e que é possuída pela pessoa quando esta põe em prática a vontade de Deus. Porém, o que constatamos é a enxurrada de discursos que acentuam a concupiscência da carne, ou seja, tudo que diz respeito à sexualidade, mais a defasagem no campo do desejo desenfreado pelos bens materiais, que resulta em corrupções e desigualdades sociais escandalosas. Precisamos denunciar uma coisa sem esquecer as outras. Contudo, não estamos totalmente livres das seduções, pois o mistério do mal constantemente vive nos assediando. São Paulo se questionava: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. É preciso estar sempre buscando discernir a vontade de Deus acerca de nossa vida, para permanecermos nele, no seu amor. Esse é o projeto de vida sugerido por João aos cristãos. Lucas 2, 36, 40. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido.
Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Tivemos ontem o destaque à figura de Simeão. Hoje nos vem o testemunho de uma viúva de nome Ana, para se cumprir com a exigência da lei da época, que tornava obrigatório o testemunho de duas pessoas para garantir a verdade de um fato. O justo Simeão e a pobre viúva Ana nos dão o quadro exato sobre o menino que está sendo apresentado no templo. São os justos e os pobres que testemunham a presença do Salvador, pois são eles que aguardavam a redenção de Israel. As mulheres sempre foram discriminadas em Israel e por causa disso sofriam ainda mais quando ficavam viúvas. Havia também o preconceito por terem perdido o marido, o que acarretava uma derrocada na situação social. Viuvez tem um forte viés social na cultura de Israel e por isso, próximo de umas 100 vezes, a Bíblia se refere às viúvas como carentes dos cuidados dos parentes e dependentes dos que temem a Deus e praticam a justiça. A profetisa Ana diz o evangelho que é uma anciã com 84 anos, número bíblico que simboliza a perfeição, pois resulta de 12 vezes 7. E está no fim dos seus dias, completando o seu tempo. Ana permaneceu casada por 7 anos e deve ter se casado aos 14, idade comum de casamento para as mulheres. A quem some estes números? 84 mais 14, dando um total de 105 anos. E assim relaciona Ana a Judite, da tradição hebraica. Aquela cujo livro relata a história de uma piedosa viúva que sai da cidade cercada e dirige-se ao acampamento do exército inimigo. Com sua beleza, envolve o comandante Holofernes, que se embriaga durante um banquete e tem sua cabeça cortada pela heroína desta história. Conta essa história que Judite morreu com 105 anos. Daí a relação que fazem alguns com a profetisa Ana. Terminamos nosso texto de hoje lendo que o menino foi crescendo, ficando forte, cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. E há outra passagem do próprio Lucas que nos diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sobre este crescer na graça, mereceu uma reflexão profunda de muitos teólogos. Pois crescer em estatura, sabedoria, ficar forte é compreensível. Mas crescer em graça diante de Deus e dos homens resultaria que Jesus não nasceu então pleno da graça. Chamo a atenção para este dado de Lucas, pois creio que um dos problemas mais graves de nosso tempo está no mistério da encarnação. Há muitas espiritualidades desencarnadas que reduzem Jesus a um espírito sem carne, negando as consequências de um Deus encarnado verdadeiramente. Aproximemo-nos de Jesus e de sua prática, para vivermos a espiritualidade do segmento com tudo que ela implica, inclusive não ter medo de ocupar sempre o último lugar ou uma vida oculta, como ele sempre viveu. Um beijo no seu coração.